Querido aluno, querida aluna do Tec Concurso, é sempre para mim um grande prazer, um grande privilégio estar tendo a oportunidade de ministrar para vocês o conhecimento do direito do trabalho. Nós estamos trabalhando o contrato de trabalho e, para e passo, algumas relações especiais de trabalho. E, dentre essas relações, nos debruçamos nesta oportunidade sobre o empregado doméstico. Estamos gravando, trabalhando, apresentando a vocês este conteúdo técnico. O empregado doméstico, que como nós vimos, ele é regido inicialmente pela Constituição e abaixo da Constituição pela Lei Complementar número 150 de 2015, que revogou a Lei 5.859 de 72. Vimos que hoje, para apresentar e entender a disciplina jurídica do empregado doméstico, nós devemos nos debruçar sobre a Constituição. Após ela, sempre dando fundamento de validade para a Lei Complementar 150 de 2015, e que a CLT tem aplicação meramente subsidiária dentro do ordenamento jurídico específico, né, daquele segmento do ordenamento que disciplina as normas e condutas concernentes aos empregados e às empregadas domésticas. E nós vimos, portanto, que o artigo 7º da Constituição, no seu parágrafo único, ele faz um regramento específico de quais direitos são aplicáveis também aos empregados domésticos. E vimos que há um igualar dos direitos do empregado doméstico para com o empregado comum. Isso veio decorrente de uma mudança advinda da Emenda Constitucional número 72 de 2013. E assim nós trabalhamos aspectos concernentes a esta relação. Vimos que a relação de emprego doméstico em muito se iguala e muito se assemelha à relação de emprego comum, mas com algumas distinções especiais. Vimos que lá, na relação comum, aplica-se a não eventualidade. Aqui na relação doméstica, uma continuidade. Você não pode trabalhar mais de 2 dias na semana. Se trabalhar mais de 2 dias, temos continuidade. Menos de 2 dias, pode até ser não eventualidade, mas não é continuidade, que é o que exige a lei específica, a lei dos empregados domésticos. Nós vimos também que o empregado doméstico, ele trabalha no âmbito residencial para a pessoa física ou para a sua família. E de forma alguma, o empregado doméstico vai trabalhar para uma pessoa jurídica, vai trabalhar para uma empresa, vai trabalhar para um escritório de advocacia, para uma clínica médica. Por quê? Porque ele trabalha para alguém que não tem o desiderato, a intenção de obter lucro. Alguém que trabalha no âmbito residencial e, obviamente, sem finalidade lucrativa. O empregador doméstico não pode obter lucro com a atividade prestada pelo seu empregado, pela sua empregada. Se ele o fizer, desnatura a relação e cai na relação de emprego comum. Por exemplo, você bota a diarista da sua casa para começar a cozinhar bolos, que ela cozinha muito bem, e você vai vender na praça e ganha dinheiro com isso. Deixou de ser empregada doméstica, passou a ser uma empregada comum. E por fim, observamos que a empregada doméstica ou o empregado doméstico, ele não pode ter menos de 18 anos. O trabalho do menor é permitido constitucionalmente para as relações de emprego comum. Alguém pode trabalhar com mais de 16 anos, desde que não faça em condições periculosas, penosas, insalubres, trabalho noturno. E alguém pode trabalhar até mesmo com 14 anos, sempre com 14 anos, na condição de aprendiz, ou seja, no regramento do contrato de aprendizagem. Mas para doméstico, não, isso é uma pegadinha que gosta de cair em prova. Para ser empregado ou empregada doméstica, a pessoa já deve ter 18 anos completo. Portanto, pelo critério etário, essa pessoa atingiu a maioridade civil e a capacidade civil plena. A gente deve considerar isso para esse contrato específico, onde há o contrato doméstico. E assim nós falamos de diversos aspectos concernentes à jornada, a possibilidade de jornada 12 por 36, a forma como se regula o intervalo intra-jornada e outros aspectos ainda concernentes aos requisitos para acompanhamento do empregador doméstico na viagem. E agora, a gente vai falar sobre as férias do empregado doméstico. Gente, não nos esqueçamos que as férias constituem uma modalidade de interrupção do contrato de trabalho. Olha para mim. Quando eu falo de interrupção do contrato de trabalho, interrupção, eu não posso confundir interrupção com suspensão, tá? Na interrupção, ó, não há trabalho, ou seja, o empregado ou a empregada não estará comparecendo para trabalhar, mas existe salário, o empregador permanece pagando salário e existe contagem, anota aí,
do tempo de serviço. As férias, portanto, modalidade de interrupção do contrato de trabalho. Para cá, não há trabalho, mas existe pagamento de salário devido ao empregado ou empregada e existe a contagem do tempo de serviço. Porém, se considerarmos a suspensão, na suspensão também não há trabalho, exatamente igual à interrupção, mas não há salário e não há pagamento ou não há contagem do tempo de serviço. Férias constituem modalidade de interrupção quanto à sua natureza jurídica. Esse é o primeiro aspecto. Como é que se manifestam as férias? As férias, nós vemos, nós observamos, dentro do sistema jurídico, você tem um período que nós chamamos de período aquisitivo. Olha para cá, período aquisitivo, que é o período de 12 meses. Nesse período aqui, o empregado está trabalhando, está adquirindo as férias. Digamos que ele trabalha apenas 4 meses e o seu contrato de trabalho seja desligado. Quanto ele vai receber? 4 dozeavos mais um terço, determinado constitucionalmente. Pelo menos um terço é o que a Constituição determina, acrescido ao valor das férias. Então, período aquisitivo, se você tem um contrato de trabalho rompido antes do completar desse período aquisitivo, você receberá o que chamamos tecnicamente de férias proporcionais. Mas quando completa o período aquisitivo, tem um outro período aqui à frente, chamado período concessivo. Período aquisitivo, 12 meses, olhe para cá para a tela. Período concessivo, mas 12 meses. É o período que o empregador, dentro do seu jus variandi ordinário, ou seja, dentro do exercício do seu poder de direção, ele poderá e deverá conceder as férias do empregado. Professor, se ele não conceder as férias nesse período de 12 meses, no período concessivo, ele deverá pagar férias em dobro, mas isso vai ser objeto de uma aula específica. Agora veja, no que pertine ao empregado doméstico, nós temos algumas peculiaridades. Como eu lhes disse, sempre que vocês forem estudar o empregado doméstico, estudem comparando com o empregado comum. Olhe na tela. Fracionamento das férias do doméstico. Ponto que gosta de cair em prova e que nós devemos render boa atenção. Veja só, o fracionamento das férias do doméstico, ele se dá em até 2 períodos, sendo um de, no mínimo, 14 dias corridos. Olhe para cá, a critério do empregador. Olha para mim. Quem concede as férias, quem define o período das férias do doméstico é o empregador. Veja, doméstico pode ser até 2 períodos, sendo um de no mínimo 14 dias, e quem escolhe se vai dar em um período só ou se vai dar em 2, um de no mínimo 14 dias, é o empregador. Não é perguntando à vontade se o empregado concorda, a empregada concorda, se tem a aquiescência do trabalhador. Não. É o empregador, no exercício do seu jus variandi ordinário, que irá definir como irá conceder as férias do seu empregado doméstico. Se de vez, em um período só, 30 dias, ou se fracionando em 2 períodos, e um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos. Olha que situação. Onde é que a gente tem a previsão normativa disso? No artigo 17 da Lei Complementar 150 de 2015, no seu parágrafo 2º. Acompanhe comigo, por favor. Olha para cá. Artigo 17 da Lei Complementar 150 de 2015, em seu parágrafo 2º. Diz assim: o período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até 2 períodos, sendo um deles de, no mínimo, 14 dias corridos. Olha as palavras-chave aqui do parágrafo 2º do artigo 17. Poderá, a critério do empregador, fracionado em até 2 períodos, um deles no mínimo de 14 dias. A critério do empregador. E por que isso é importante, professor? Porque, como lhes digo sempre, estudou empregado doméstico, estude comparando com a relação de emprego comum. Na relação de emprego comum, na relação regida pela consolidação das leis do trabalho pela CLT, nós vamos ter um raciocínio diferente.
Olha, quando nós falávamos de férias, dessa modalidade de interrupção do contrato de trabalho, na CLT, a questão dos períodos, ou seja, do fracionamento em períodos, exige a concordância do empregado. Olha que diferença que a prova pode lhe cobrar. Quando eu falo de fracionamento das férias do empregado doméstico, quem escolhe se vai fracionar, se vai ser em um período só ou não, é o empregador. Que não precisa de nenhuma concordância, aquiescência, anuência, não precisa comunicar ao empregado, apenas comunicar com ele que ele vai gozar de férias, mas não precisa da sua concordância em nada. Porém, quando nós falamos do empregado comum, temos as férias, o período normal de férias, que é o período de 30 dias. Mas a lei, a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, ela admite o fracionamento das férias, no que pertine aos dias de gozo. Porém, vejam vocês que isso exige a concordância do empregado. É o que se extrai da inteligência do artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Por favor, acompanhe comigo, olho na tela. O trabalhador comum, o trabalhador da CLT, pode fracionar em até 3 períodos, sendo um de no mínimo 14 dias e os outros de no mínimo 5 dias. Olha a chave aqui. Desde que haja concordância do empregado. Repito, desde que haja concordância do empregado. Olha a redação do parágrafo 1º do artigo 134 da CLT. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Em outras palavras, temos aqui algumas diferenciações entre a concessão das férias, no que pertine ao gozo das férias, para o empregado comum e para o empregado doméstico. Primeiro critério, concessão das férias. Quem é que escolhe o período para conceder? Geralmente isso aí é uma escolha de quem? Do empregador. Agora, no que pertine a fracionar, para o empregado doméstico, quem é que escolhe se vai fracionar ou não? O empregador. E não precisa da concordância do empregado ou da empregada doméstica. Agora, fracionar para o empregado, para a questão da relação jurídica empregatícia da CLT, a relação não doméstica, a relação empregatícia comum, fracionar exige sempre concordância do empregado ou da empregada. Isso é uma outra questão de diferenciação. Fracionar em um poder único, diretivo, jusvariante do empregador para o empregado doméstico. Fracionar no sistema seletista, na relação de emprego comum, exige mútuo consentimento, exige concordância entre empregador e empregado. Agora, tem mais distinção? Tem. Quando eu falo do empregado CLT, empregado seletista, empregado da relação de emprego comum, eu posso fracionar em até 3 períodos. Um deles não pode ser inferior a 14 dias, e vamos ter outros 2 períodos, né? Se quisermos em 3 períodos. Nenhum dos 2 períodos pode ser inferior a 5 dias. Isso é muito interessante. Então você pode botar um período de 14 dias, um período de 6 dias, um período de 10. Mas você não pode botar, por exemplo, um período de 14 dias, um período de 10 dias, de 13 dias, 14 com 13, 27, um período de 3, não pode. Tem que ter um período de, no mínimo, os outros 2 períodos, no mínimo 5 dias. Então, como é que fica para a relação de emprego comum? Um período mínimo de 14 dias, os outros 2 períodos, nenhum pode ser inferior a 5 dias. E aí, como você vai fazer? Você faz como quiser. Ah, eu quero botar 14, 5, 11, pode. Quero botar 14, 6, 10, pode. Quero botar 14, 8, 8, pode. O que não pode é menos de 14, 1, menos de 5, qualquer dos outros 2. E na relação de emprego doméstica, professor, que é alvo do nosso estudo, na relação de emprego doméstico é diferente. O fracionamento não pode se dar em 3 períodos. O fracionamento só pode se dar em 2 períodos. 2 períodos. E nenhum dos 2 pode ser inferior a 14 dias. Então eu posso botar 14 mais 16? Pode. Tá claro? Eu posso botar 15, 15? Pode. Mas eu posso botar, por exemplo, 10, 20? Não pode.
porque nenhum dos dois pode ser inferior a 14 dias. Isso aqui é um regramento da relação de emprego doméstica. Quando a gente vai para o artigo 17, a melhor interpretação, contudo, é aquela que diz que um deles tem que ser de no mínimo 14 dias. Mas veja, se são 30 dias e um deles tem no mínimo 14, você já comeu 14 dias. Então você tem 16 dias aqui sobrando. Eu posso fazer um deles com 15 e o outro com 15? Pode. Isso é o que a gente percebe na relação de emprego doméstica. Agora, na relação de emprego comum, 3 períodos de fracionamento são possíveis. Um deles não pode ser inferior a 14, os outros 2 não podem ser inferior a 5 dias. A organização pode ser feita a critério do empregador. É assim que nós estudamos e que nós aprendemos o fracionamento das férias do doméstico. Olha para lá. Fracionamento das férias do doméstico. Doméstico, até 2 períodos, sendo um de no mínimo 14 dias corridos a critério do empregador. O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até 2 períodos, um deles no mínimo 14 dias. E como é que se dá no sistema seletista? Pode fracionar em até 3 períodos, sendo um de no mínimo 14 dias e os outros de no mínimo 5 dias. Qual é a grande distinção? Desde que haja concordância do empregado. É isso que se observa da exegese literal, da leitura, da interpretação do artigo 134, parágrafo único do texto consolidado. Então, estude sempre fazendo e se confrontar entre o empregado doméstico e o empregado comum. Agora, uma outra coisa que nós devemos considerar é a chamada conversão das férias em abono pecuniário. É possível falar de conversão das férias em abono pecuniário também do empregado doméstico? Eu lhe digo sim, também. Também no que pertine ao empregado doméstico, é possível a conversão das férias em abono pecuniário. Observem vocês o seguinte: quando eu falo do empregado doméstico, contudo, para essa conversão em abono, eu preciso pedir 30 dias antes do término do período aquisitivo. Então, período aquisitivo, como eu disse para vocês, os primeiros 12 meses que você está adquirindo o direito às férias. Olha aqui para a tela, olhe para cá. Período aquisitivo, 12 meses. Faltando 30 dias para acabar o período aquisitivo, ou seja, no mês 11, eu, empregado doméstico, vou lá e comunico ao meu empregador e peço para converter as férias num abono de 1/3. Ou seja, eu vou trabalhar, eu vou descansar 20 dias e 10 dias eu vendo as minhas férias. 10 dias eu vendo as minhas férias. Isso é para o trabalhador doméstico, 30 dias de antecedência. Por que você está fazendo isso, professor? Sempre comparando empregado doméstico com empregado comum. Porque aqui nós temos mais um ponto de distinção. Quando falarmos do empregador, na relação empregador e empregado, a relação comum, a relação empregatícia regida pelo sistema seletista não doméstico, essa regra muda. Você precisa, empregado seletista, pedir 15 dias antes do término do período aquisitivo. Qual a diferença? Empregado doméstico, 30 dias antes do período aquisitivo. Empregado comum, 15 dias antes do período aquisitivo. Ah, professor, isso não tem muita diferença não. Claro que tem. Porque se você faz o pedido após esse prazo, o empregador não é obrigado a conceder. Então isso é muito interessante. O empregador doméstico ele vai ter um maior período, mais 15 dias, do que o empregado comum, para fazer o quê? Para se preparar para a ausência do empregado doméstico. Às vezes se preparar pode ser contratar uma empregada doméstica para um serviço ali temporário, pode ser contratar uma diarista, ele se organizar. Quem vai levar o menino na escola? Quem vai ficar com esse menino? Como é que vai ser isso aqui? Como é que vai ser a faxina? Ele tem um período maior para a organização da sua casa, do seu lar. A sua finalidade é não lucrativa. Agora, para o empregado comum, seletista, cuja finalidade é lucrativa, a CLT entende que basta o período de 15 dias antes do término do período aquisitivo para fazer essa comunicação e esse pedido para conversão do texto das férias em abono pecuniário, ou seja, vender 10 dias de trabalho. A pessoa não vai trabalhar 30, vai trabalhar 20, vai descansar 20 dias, não vai descansar 30 dias, vai descansar 20 dias e vender 10 dias para trabalhar para o seu empregador e receber por isso. Olhe na tela aqui como é que a gente fez essa diagramação. Olha para cá. A conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário. O trabalhador doméstico precisa pedir 30 dias antes do término do período aquisitivo. E o trabalhador comum, o trabalhador da CLT, ele precisa pedir 15 dias
antes do término do período aquisitivo, ou seja, ó, abono de férias, você bota assim, CLT doméstico. Doméstico, 30 dias antes do término do PA, período aquisitivo. E aqui 15 dias antes do término do PA. Eu quero dar a vocês uma sugestão, e assim como eu estou fazendo uma tabelinha aqui, ó, confrontando diferença do empregado doméstico com o empregado CLT, empregado seletista. Vocês criem essas tabelinhas aqui para vários pontos de diferenças que eu tenho apresentado a vocês, que vocês têm estudado. Isso é interessante, é uma forma de memorizar, que você memoriza o empregado comum e o empregado doméstico ao mesmo tempo. Isso também é um ponto interessante para a gente considerar, tá bom? Então, olha para cá o que diz o artigo 17 da Lei Complementar 150 de 2015, que versa sobre o empregado e a empregada doméstica. É facultado ao empregado doméstico converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Agora para cá, no que pertine ao parágrafo 4º, ó, o abono de férias deverá ser requerido até 30 dias antes do término do período aquisitivo. É assim que a gente vai considerar a comparação, o conflito entre o empregado doméstico e o empregado seletista no que tange à questão do abono e da conversão do abono. Queridos e queridas, é assim que se disciplinam as férias do doméstico, tópico interessante, férias do empregado doméstico. Daqui a pouco a gente grava um vídeo pequenininho falando sobre o FGTS, o Fundo de Garantia Tempo de Serviço do Empregado Doméstico. Até daqui a pouco.